Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Barra acordou, fica procurando pelo Atéis, inclusive chama até seu nome, só que nesse momento, quando ela olha de frente ali, a Reian também com o Atéis estão ali tomando um sozinho, só que ele tá muito pensativo e a Barra fica olhando para eles dois, ela percebe até que a Reian de alguma forma quer tocar no Atéis e ela fica um pouco desconfiada, achando que ela tá sentindo alguma coisa pelo Atéis, porém ela de início não fala nada, apenas vai se aproximando e dá bom dia aos dois. A Reian levanta, fica ali bem pensativa, não responde o bom dia da Barra, porém a Barra vai se aproximando do Atéis, se olha para ela, se levanta e os dois se abraçam muito emocionados e ainda muito feliz logo depois de ter descoberto tudo ali que a Nuran é filha deles dois. O Atéis logo depois, ao conversar com a Barra, ele pergunta a ela se ela conseguiu descansar. A Barra responde ao Atéis que ela não sabe nem como foi que ela conseguiu dormir porque ela tá muito emocionada. Ela continua dizendo que ela viveu ali a vida toda com a esperança da filha dela de fato ali estar viva. Ela continua dizendo que durante todos esses anos ela ficou com essa esperança e com muita saudade da filha dela e pergunta se ele entende isso e ele começa a fazer carinho ali na frente da Reian, que fica um pouco incomodada com aquela cena, mas ele continua dizendo a ela que sim, que entende ela muito bem. A Barra fica calada olhando para o Atéis e o Atéis diz que a partir de hoje a gente vamos tomar todas as medidas para que todo esse assunto venha a ser resolvido. A Barra fica em silêncio, mas concordando com o Atéis e o Atéis diz que ela sabe muito bem que ambos ali têm que ser muito fortes, não é? Ela novamente concorda com ele, logo depois ele dá um peteco na cabeça dela, ao mesmo tempo que a campainha toca, eles ficam ali pensativos sem entender quem é e a Reian por sua vez ela toma a decisão de ir lá abrir a porta. Logo após, quando ela desce a escada, fica um pouco com medo de abrir aquela porta, só que ela vai, brecha, quando ela vê quem é, abre a porta e vai ficar frente a frente com a Efsun. A Efsun, por sua vez, fica olhando para ela ali, como quem pergunta quem gota serena é essa mulher. Então é aí que a Reian olha também, meio desconfiada para a Efsun e pergunta a ela o que é que ela está querendo ali, quem é que ela está procurando. A Efsun, ela fica toda perdida, pergunta para que ela diga quem é ela, olha até pro lado ali para ver se de fato bateu na casa certa e depois pergunta se o Atéis e a Barra se eles estão ali. Ela responde que sim, que eles estão lá em cima. Então a Efsun toma a decisão de ir logo emburacando e a Reian vai chamando por ela, dizendo que ela não pode ir entrando assim. Ao chegar lá em Riba, frente a frente ao Atéis e a Barra, a Reian vai logo dizendo que Atéis, essa mulher foi logo emburacando, entrando ali e ela não conseguiu lhe deter. O Atéis logo fica revoltado, pergunta o que moléstia dos cachorros ela tá fazendo ali. A Efsun, revoltada, olha para a Barra e diz que eu vim aqui para falar com a Barra. A Barra logo questiona ela, perguntando se por acaso elas duas têm de fato alguma coisa para falar, porque ela quer deixar bem claro que elas duas já terminaram de conversar qualquer coisa que tinham para falar. A Efsun diz a ela que é justamente por causa disso que ela teve ali o tempo dela, falou o que ela quis falar, mas que agora ela tem que falar com ela ali sobre a Nuran, mas só que a sós. O Atéis revoltado diz que ela vai falar bem ali e na presença dele, logo depois que ela terminar de falar, ela vai embora e nunca mais vai voltar. A Efsun fica até sem saber o que falar nesse momento para o Atéis, logo depois ela diz que é algo muito importante o que ela tem para falar com a Barra e que precisa falar apenas sozinho com ela. Ele fica calado, sem saber o que dizer, a Reian fica observando toda aquela cena ali, até um pouco querendo ou não perdida, mas a Efsun continua dizendo a ele que por favor que eles saiam e deixe ela sozinha para falar com a Barra. Só que o negócio é que todo mundo fica em silêncio, apenas olhando ali seriamente para a Efsun, e a Efsun novamente pede que por favor que eles saiam e deixem ela sozinha para falar com a Barra. A Barra, por sua vez, ela toca no Atéis, diz a ele que está tudo bem, que não se preocupe, e ele olha para ela, querendo ou não, ele fica um pouco ali assustado, sem nem saber, na realidade precavido ali, porque já sabe do que a Efsun ela é capaz, mas ele diz a ela que por favor chame ela de minha vida, que ela tenha muito cuidado. Logo depois o Atéis olha revoltado para Efsun e diz ela para que ela escute bem direitinho, que ela não venha tratar ali de machucar a esposa dele novamente e que ela não faça isso nunca mais. A Efsun não responde nada, fica ali travada e logo depois tanto a Reian quanto também o Atéis eles saem para deixar elas duas para poderem conversar.
Logo depois, como vocês viram aí que elas duas ficaram sozinhas, a Barra vai logo questionando a Efsun, dizendo que está lhe ouvindo e manda ela falar agora o que é que ela quer. A Efsun vai logo dizendo que ela mesma perguntou lá no mercado a ela se ela seguiria ali escondendo toda a verdade se por acaso ela, a Barra, não tivesse descobrido nada. A Barra fica calada, não responde a pergunta dela e a Efsun diz que sim, que ela faria tudo exatamente da mesma forma. Barra fica em silêncio e Efsun continua dizendo porque tudo isso aí nada é comparado com o que elas viveram no passado, nada é comparado ali com as brigas delas. A Efsun continua dizendo que ela já pagou todas as dívidas que ela tinha contra a Barra, inclusive ela ficou aquele tempo todo ali na prisão e que foi muito maltratada e que ela não deve mais nada a Barra porque ela já pagou por tudo isso. Barra fica até sem saber o que falar para Efsun nesse exato momento, mas a Efsun continua dizendo que tudo isso aí é muito distinto, tudo isso aí que elas estão passando agora é totalmente diferente. A Efsun continua dizendo que tudo isso aí é totalmente diferente e ela sabe muito bem que ela agora é mãe. A Barra diz ela que quer deixar bem claro, quer declarar para ela que ela não é mãe e que ela nunca será. Efsun fica calada e a Barra continua revoltada, dizendo que tudo que ela representa para ela, para Barra, é apenas uma bandida que roubou ali a sua própria mãe, levando a sua filha dos seus próprios braços. A Efsun fica calada olhando para ela e a Barra continua dizendo para ela que a Denise ela só tem uma mãe e essa única mãe que ela tem sou eu, a Barra. A Efsun logo questiona a Barra, pergunta se ela acredita mesmo nisso de verdade, se ela acha mesmo que ela é a mãe da Nuran. Barra fica calada e Efsun continua ali questionando ela, que ela mesma foi dar uns pipocos naquele dia lá no Kenan, quando ela ainda estava grávida da Nuran, e pergunta qual mãe faria isso. A Efsun continua questionando se é assim que ela se preocupa em cuidar dela e se ser uma mãe é ser isso aí, e ainda questiona a Barra que uma mãe que ama de verdade faria algo assim da forma que ela fez. A Barra fica revoltada, questiona ela como que ela pode dizer algo assim, porque a única coisa que ela fez foi proteger o seu esposo, o pai de seu bebê. Efsun fica calada e a Barra continua dizendo que a única coisa que ela faz ali é proteger as pessoas que ela ama, mas jamais ela vai fazer ali em dar uns pipocos, fazer qualquer coisa pelas costas da forma que ela, a Efsun, sempre faz. A Barra continua dizendo que se fosse possível daria a vida pela seu bebê ali, mas que não. O que foi que aconteceu? Ela mesma, a Efsun, foi lá e levou a sua própria filha. A Efsun questiona a Barra, perguntando a ela se ela não tivesse feito isso, o que de fato teria acontecido, qual futuro a Nuran ia ter ali ao lado dela e como que ela, a Barra, ia conseguir cuidar da Nuran lá dentro da cadeia. A Barra fica até sem saber o que responder, mas a Efsun continua perguntando se por acaso essa menina ia ficar lá com a Tess, porque nessa época ele estava obcecado ali para se vingar contra o Kenan. Ela não se cala, fica feito um raio de pilha ali, disparada, dizendo um monte de coisa, falando que o Atés ele só vivia com a arma na mão ali, e pergunta a ela se ela acha mesmo que ele ia conseguir cuidar da Nuran. Barra fica em silêncio e a Efsun grita com ela, perguntando para que ela diga, não fique calada ali, quem é que ia cuidar dela. A Efsun questiona ela se por acaso seria a tia dela, a Oliar, que ia cuidar da Nuran, que enlouqueceu várias vezes. A Barra fica em silêncio total ali, como eu disse a vocês, ela fica igual um raio de pilha ali, não se cala, dizendo a Barra se ela por acaso ia dizer que era o pai dela, o Mehmet Emir, que iria cuidar dela, sendo que tudo que ele queria ali era perseguir a Senri, que era muito mais jovem do que ele, uns 20 anos. Barra fica em silêncio e a Efsun continua questionando ela para que ela diga, não fique calada, quem ia conseguir cuidar dessa menina, e manda ela responder agora mesmo. A Efsun diz a ela que ela ama com toda a sua alma a Nuran, ela ama ela demais. A Efsun fica um tempão ali com a Barra, as duas discutindo, só que ela, a Efsun, ela praticamente não deixa nem a Barra falar nada, e a Efsun continua dizendo para ela ali que durante todo esse tempo ali, além de ter se tornado a mãe da Nuran, também se tornou a sua amiga. Ela continua dizendo que ela passou um tempo muito grande ali ao lado da Nuran, e por causa dela, da Nuran, ela conseguiu mudar de vida e ela mudou por causa dela. A Efsun diz para Barra que ela se tornou o maior amor de sua vida ali, que ela agora, a Barra, vem querer dizer que ela, a Barra, ama muito mais a Nuran do que ela, a Efsun. Barra fica calada e a Efsun continua questionando para que ela diga agora mesmo se ela acha mesmo que ela ama mais a Nuran do que ela, a Efsun. A Efsun pede para que ela, a Barra, não fique esse tempo todo calada, que ela responde quem de fato, logo depois de tudo que ela disse, quem é a mãe da Nuran, se é ela, a Barra, ou ela, a Efsun.
Barra fica em silêncio e a Efsun diz a ela que por lá ela sabe muito bem que ela, a Efsun, é a mãe da Nuran. Ela é a única mãe que a Nuran tem. A Barra diz a ela que ela continua de fato ali buscando desculpa para as piores ações que ela tem e diz a Efsun que ela está doente. Efsun fica calada e a Barra diz a ela que ela não consegue ter ali estabilidade emocional e que ela, a Efsun, está enferma. A Barra diz para Efsun que ela segue ali chamando uma menina que não é filha dela, chamando ela de Nuran, sendo que na realidade essa Nuran que ela fala é minha filha, a Denise. A Barra pergunta se ela de fato está dizendo tudo isso falando da filha dela ali que ela lhe roubou. A Barra diz que não está conseguindo entender porque logo depois que ela levou a sua filha, ela vem ali com essa cara de pau para ficar conversando com ela para falar de maternidade e amor. A Barra agora é o caso dela ficar dizendo um monte de coisa com a Efsun e fala que ela, a Efsun, nem imagina o que ela, a Barra, seria capaz de fazer, que logo depois de tudo o que aconteceu com ela, ela mesma, a Barra, seria capaz de pedir para que ela, a Efsun, cuidasse de seu bebê. A Barra fala que ela mesma teria pegado esse bebê colocado nos próprios braços dela ali com as suas próprias mãos e ela mesma tinha pedido para que ela, por favor, cuidasse de seu bebê. A Efsun fica calada e a Barra continua dizendo que sim, que ela iria cuidar até que ela pudesse sair lá da prisão, mas ela só ia fazer isso porque ela confiava muito nela, na Efsun. A Barra não se cala, revoltada, diz que esse é o maior problema da vida dela, querer sempre confiar nela, na Efsun. A Efsun fica em silêncio e a Barra continua dizendo que ela sempre confiou 1, 2, 3, várias vezes nela, mas que a partir de hoje isso acabou. A Efsun olha seriamente para a Barra e a Barra continua dizendo que a partir de hoje isso acabou e que ela vai pegar de volta ali a sua filha. A Efsun diz ela que ela não pode fazer isso e aí diz ela que sim, que ela pode fazer isso e vai fazer, que ela vai pagar com o sangue dela ali cada minuto que ela, a Efsun, fez ela, a Barra e o Atéis sofrer ao ficar distante de sua filha. Efsun calada e a Barra continua dizendo para ela que ela vai pagar por cada uma mentira que ela inventou para eles ali e que aconteça o que for, ela vai pegar sua filha de volta.